Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar hoje sobre os verbos significativos, tá? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de dizer para vocês que não percam foco, por favor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não percam foco. Se empenhem ao máximo. Eu sei que é difícil em casa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas dedique 1 hora por dia para vocês estudarem, por favor, tá? Eu espero que isso acabe logo. Também estou muito ansiosa para que acabe logo, porque a interação na sala de aula é melhor, porque eu observo como vocês estão estudando, tá? E infelizmente eu não tenho como ver isso, se vocês estão se dedicando, como vocês estão a responder as atividades, entendeu? Mas foquem e qualquer dúvida podem falar comigo a hora que for, tá, gente? Por favor, menos de madrugada. Bom, vamos lá, gente. Vocês viram na aula anterior os verbos, a classificação de a divisão de dois tipos de verbos, que são os verbos de ligação e os verbos significativos. Bom, os verbos de ligação, eu já falei para vocês que são aqueles que indicam estado. Já os significativos é aqueles que indicam o quê? Ação e fenômeno natural. Os verbos significativos também são chamados de verbos nocional, tá? Então vamos lá. Os verbos, diferente dos verbos de ligação, os verbos significativos expressam por si mesmos uma informação, ou seja, tem um sentido próprio característico. Bom, gente, é o seguinte. Eu coloquei 2 exemplos aí, eu vou ler primeiro. Eu vou ao cinema todo domingo. Observe aí que o verbo vou é um verbo de ação, ou seja, você faz uma ação, você sai de casa para ir ao cinema. Então, você está fazendo uma ação, você está caminhando, né? Já o segundo, investigadores encontraram novas populações da borboleta azul. Observe aí que encontrar também é uma ação, porque se você encontra, você teve a ação de procurar. Então, também é uma ação, tá, gente? Então, observe aí que os dois tipos são verbos significativos, tá? Então, assim, na verdade, os verbos significativos, ele tem umas classificações. Essa classificação é o seguinte. A classificação dela é chamada transitividade. Na verdade, os verbos, a transitividade, na verdade, é a relação entre o verbo e o seu complemento. Porque tem alguns verbos que ele não tem um sentido completo, ele precisa de um complemento no caso, para ajudar no sentido dele. Então, esses verbos significativos, eles se dividem em dois quanto à transitividade, tá? Que nós chamamos de transitividade verbal. Por exemplo, eu vou ler só o que é, né? Os verbos significativos, mas vocês já sabem. São verbos que indicam ação e fenômeno da natureza. Também são chamados de verbo nocional, foi o que eu falei anteriormente. Então, assim, os verbos significativos, eles podem ser classificados como intransitivos e transitivos. Então, observe aí que os verbos significativos, eles são divididos em dois, tá? Os intransitivos é aquele verbo que tem sido completo, ou seja, ele não precisa de complemento. Embora a gente fala assim que ele não precisa de complemento, mas nós podemos complementar, entendeu? Por exemplo, eu digo assim, Maria nasceu. Aí o verbo nascer, né? Maria nasceu, mas tem alguém que vai perguntar onde ela nasceu, quando? Então, aí eu complemento, mas ele não tem necessidade, porque o verbo nascer é um verbo intransitivo, tá? Ou seja, eles possuem sentido completo e por isso não exigem um complemento. Já os transitivos, sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo. Ou seja, aí, os transitivos ele não tem um sentido completo, ele precisa de algo para complementar. Um exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, se chegasse para vocês e dissesse assim, eu gosto. A primeira coisa que você pergunta, gosta de quê, professora? A senhora gosta de quê? Então, observe aí que com o verbo gostar, ele não tem um sentido completo. Ele precisa de algo para complementar. Então, aí, no caso, é um verbo transitivo. Mas os verbos transitivos, eles se dividem também. Eles se dividem em 3, tá? Mas eu vou primeiro falar sobre a classificação deles, que eu
falei anteriormente, eu vou continuar aqui, vou ler rapidinho. A classificação dos verbos significativos. Vamos lá. Verbos intransitivo é aquele que, em determinada oração, exprime por si só uma ideia completa. Por isso, não requer outro termo que complete seu sentido, ou seja, ele tem um sentido completo. Já o verbo transitivo é aquele que, em determinada oração, não tendo sentido completo por si mesmo, requer um objeto. Isso é, um termo que complete seu sentido. Observe aí que ele precisa de um termo para ser completo, para completar o sentido dele. E nessa parte aí é que entra essa questão aqui, objeto. O objeto é o termo, a palavra ou expressão que funciona como um destinatário, alvo ou resultado do fato verbal, ou seja, ele completa o sentido do verbo transitivo. Então, o seu complemento é chamado de quê? Objeto, tá, gente? Objeto. Aí, vamos lá agora a questão, a divisão dos verbos, né, transitivos. Aqui eu coloquei um exemplo, observe o seguinte, olha. Eu pisquei e ela sorriu. Observe aí que pisquei, eu fiz uma ação, mas você sabe qual é a ação? Precisa de complemento? Não. Sorri, também é o sentido completo. Então, aqui os dois são verbos intransitivos. Já o segundo aqui é um incêndio destruiu. Se eu dissesse assim, um incêndio destruiu. Ok. Não é isso, gente? A primeira pergunta, ok. Os pastos. Então, observe aqui que é o verbo transitivo, né? E aqui é só complemento, o objeto. Vamos lá agora, para cá. A divisão dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, aqueles que necessitam de um complemento, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Observem aí agora. Os verbos transitivos direto, na verdade, o que é que ele faz? Os verbos transitivos direto é aquele que o seu complemento é ligado diretamente ao verbo, sem a ajuda da preposição. Ou seja, não tem uma preposição para ligar ele ao objeto, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui o enunciado aqui. Verbos transitivos direto, VTD, porque nós usamos muito, também vocês vão ver no livro de vocês, que vocês vão ver a abreviação, VTD, que é verbo transitivo direto, tá, gente? Tem sentido incompleto, apresenta um sem preposição inicial, o objeto direto, ou seja, o seu complemento é chamado. Se o verbo é transitivo direto, o seu complemento é objeto direto, tá, gente? Então vamos lá, um exemplo. Ele sempre visita nossa região, por isso conhece muita gente. Observe assim, ele sempre visita. Aí a primeira pergunta, visita o quê? Nossa região. Por isso conhece. Conhece o quê? Quem? Muita gente. Observe que muita gente e nossa região é o objeto direto, porque não temos uma preposição que liga o verbo visitar ao seu complemento nossa região, tá? Aí, às vezes, a gente tem aquela mania de dizer assim, quem visita, visita alguém, alguma coisa, né? Algum lugar. Então, observe aí que quando eu falo, eu não coloco um de, um o, na verdade, um de, um a, um na, um em, não é isso? Então, são preposições. Aí, quem conhece, conhece algo, alguém ou alguma coisa. Observe aí que também eu não tô, como é que se diz? Eu não tô precisando de preposição. Então, o verbo conhecer liga-se a muita gente sem a ajuda da preposição. Então, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto e o objeto direto é muita gente, tá? Já os verbos transitivos indiretos, na verdade, o VTI, ele tem um sentido incompleto também, mas ele no seu complemento ele é ligado com uma preposição, que é o objeto indireto. Observe aí. Verbo transitivo indireto, o objeto é objeto indireto. Então vamos lá. Desconfiei. De quê? Da venda. Se eu dissesse assim, eu desconfiei.
Aí você vai perguntar, de quem? De quê? Do que foi? Então, sabe o que eu disse? De, da. Então, quem desconfia, desconfia de algo. Observe aí uma preposição de. Nós estudamos isso, preposição, viu, gente? Qualquer dúvida, pegue o outro livro lá na frente, o caderno 1, que tem lá as preposições, viu? E nós estudamos também ano passado a preposição. Então, vamos lá. Desconfiei da venda. Então, observa aí. Desconfiei, quem desconfia, desconfia de algo ou alguma coisa. Então, da venda é o complemento do verbo desconfiar e ele tem a preposição. Então, quando tem a preposição antes do verbo, após o verbo, para se ligar ao seu complemento, nós chamamos de objeto indireto. Aí, e não concordei. Quem concorda, concorda com algo ou alguma coisa. Então, concorda com. Então, concordei com a proposta. Observe aí que com a proposta é o complemento de concordei. Então, observe aí que temos um objeto indireto, porque tem a preposição com. Então, verbo transitivo direto, o seu complemento com preposição, objeto indireto. O verbo transitivo direto, seu complemento sem preposição, objeto direto, tá, gente? Agora vamos lá. Verbo transitivo direto e indireto. Tem um sentido incompleto também e apresenta dois complementos. Liga-se ao primeiro sem preposição e ao segundo com preposição. Gente, preste atenção aí. Observe que o seu complemento no objeto, no transitivo direto e indireto, primeiro ele liga diretamente e depois indireto. Por isso que vem assim, direto e indireto, tá? Então vamos lá o exemplo, olha. Enviamos o quê? Não é isso? Enviamos o quê, professora? Enviamos documentos, observa aí. Enviamos documentos. Mas quem envia algo para alguém, não é isso? Ou a alguém, não é isso? Então vamos lá. A, preposição. Então observa aí. Eu enviei algo, documentos, importância, a quem? Ao prefeito. Observe aí que nós temos dois complementos. Quem envia algo a alguém, não é isso? Então, enviei algo, o quê? Os documentos. Então, objeto direto. A quem? A alguém, objeto indireto. Ao prefeito, objeto indireto. E documentos importantes, objeto direto. Observe aí que primeiro nós vimos o objeto direto, né? E depois o objeto indireto. Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá, gente? Então, assim, o objeto, eu coloquei aqui esse quadrinho, porque aí, no caso, vocês podem tirar um print, se estiver estudando no celular, ou tirar uma foto, ou então, se vocês quiserem, podem, não sei se você pode baixar no YouTube esse vídeo, mas se você quiser só tirar um print ou tirar uma foto dessa parte aí, fica à vontade, embora no livro tem, não tem desse jeito, mas tem, tá? Então, vamos lá. Objeto direto e indireto. O objeto direto tem que ser termo que, sem ser iniciado com preposição, associa-se um verbo transitivo, completando-lhe o sentido. Ou seja, o verbo transitivo direto, ele não se inicia com a preposição, tá? Já o objeto indireto, ele inicia com preposição. Tá? A diferença vai ser essa, objeto direto e indireto, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? A questão dos verbos significativos, lembrando, os verbos significativos, né? São aqueles que indicam ação e fenômeno da natureza, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.